Olá, tudo bem com vocês? Bom estar com vocês em mais uma transmissão da nossa célula para as nossas células, tá? Estamos transmitindo via YouTube, tá bom? E a cada dia estamos melhorando a nossa qualidade. Eu quero falar para você que domingo agora, no nome de Jesus, vai estar muito melhor a nossa transmissão, nossos cultos ao vivo. E continua a gente mandando esse material via YouTube para nossas células até nós podermos nos encontrar novamente nas nossas casas, tá bom? Fiquem à vontade, mas apertem o cinto porque nós vamos decolar nessa palavra que tocou muito meu coração e tem tocado de muitas pessoas pelos testemunhos que nós temos recebido. Só o tema é muito forte, caminho na tempestade. Você já deve ter lido aí Naum, capítulo 1, os primeiros versículos até o versículo 7, mas o versículo 3 é que fala desse caminho, que é o caminho de Deus, caminho na tormenta e na tempestade. O que nós estamos vivendo? Parece uma tempestade, né? Um tipo de tempestade onde faz com que as pessoas se privem, se resguardem e entrem em autoproteção. Então muitos podem estar ou devem estar se perguntando o que Deus quer que eu faça nesse tempo. Nós indagamos isso no domingo. Existem pessoas entrando em crises porque há muito tempo não paravam para nada. Não puxavam freio de mão para nada. Inclusive no meio cristão, né? Nós muitas vezes julgávamos assim, não tenho tempo para nada. E quando os filhos, a esposa, a obra, o ministério exigia de nós, nós respondíamos desta forma, não temos tempo para nada, né? Inclusive os crentes falam isso. Mas em Isaías, gente, no capítulo 26, no versículo 20, Deus manda que entremos em nossos quartos e tranquemos as nossas portas por um momento, até que a ira de Deus passe. Amém? Então, será que Deus simplesmente não está querendo que eu e você descanse? Reclamávamos tanto por falta de tempo e agora nós temos tempo. E o tempo se tornou o maior investimento por ser tão escasso, né? O tempo passou a ter um valor maior e Deus está te dando em abundância esse tipo de investimento, tá? Então agora não existem desculpas. É tempo de investirmos o nosso tempo nas coisas certas. Então, em Naum, no capítulo 1, versículo 3, fala do caminho de Deus. O caminho de Deus não são os nossos caminhos, porque para Deus tanto faz tempestade, não tempestade. Então o caminho de Deus, para Ele, é diferente do nosso. Mas, por outro lado, quem está querendo andar com Deus tem que estar consciente de uma coisa. Andar com Deus é também andar em tormentas, em tempestades, né? Mas por que Deus permite isso? Porque Deus tem a sua forma didática, pedagógica, de ensinar o homem nas tormentas e nas tempestades. Mas, infelizmente, isso pouco foi ensinado. Muitos preferiram o quê? Apaziguar as consciências do que gerar verdadeiras mudanças aqui na mente. E só tem um jeito de destravar a nossa mente, de arrancar o engano da nossa mente. É com a verdade. Nós nunca vamos alcançar os propósitos de Deus sem andarmos na verdade. Se tivermos medo de falar a verdade, as coisas não vão acontecer. Nós não podemos achar que certas mensagens elas não podem ser ministradas por não ser aceitáveis e que podem estar afastando as pessoas. E aí eu faço uma pergunta para você. Você prefere a verdade ou se enganar com uma falsa alegria momentânea? Responda aí. Porque a verdade liberta. Ok? Gente, o objetivo de Jesus é tirar as pessoas de entorpecentes existenciais falando a verdade. Eu sei que muitas pessoas preferem viver assim, viver num mundo de rosas sem espinhos, de bênçãos sem condições, né? Muitos preferem.
Mas Jesus disse em João 16, 33, ele falou assim para nós, pergunta, vocês querem ter paz? Você quer ter paz? Você quer ter paz? E ele disse o seguinte, pois então entendam que no mundo vocês terão aflições. Quem aí já viveu aflições? Pergunta alguém do seu lado, você já viveu aflição? Quais foram as respostas? Claro que sim, porque no mundo nós teremos aflições. Então entenda uma coisa, pedir para nunca mais sofrer, pedir para nunca mais adoecer, é o tipo de oração impossível de ser respondida. Eu até falei uma frase que diz assim, Jesus mostra a ponte do abismo e diz, assusta. Aí ele diz, mas tem de bom ânimo, eu já venci esta ponte, vocês vencerão também. E eu tenho dito isso nas minhas ministrações, que nós não somos forjados pelas festas que somos convidados, e sim pelas lutas que enfrentamos, pelas batalhas que enfrentamos, pelas crises que enfrentamos. Amém? Agora eu quero que você entenda uma coisa, as coisas que acontecem na nossa vida, elas não acontecem por acaso. Diga para a pessoa do lado, o que você está vivendo não é um acaso, Deus está no controle. E diga mais para essa pessoa, você vive por propósito. Então tudo tem um propósito. Eu lembro que Paulo, lá em Atos, no capítulo 21, ele tinha um objetivo, né? Então, alguns homens, até movidos pelo Espírito, disseram para ele, não vá para Jerusalém. Em outro momento, nesse mesmo capítulo, fala que virgens profetizaram para ele, também alertando. E um homem teve uma visão, vendo ele com mãos e pés atados e sendo ali escarnecido pelos homens. E ele dá uma resposta, fala, vocês não podem fazer isso. Parem de fazer o meu coração sangrar. Porque eu estou disposto a morrer, se for preciso, pela causa, pelo reino de Deus. E ele entrou no barco e de cidade em cidade chegou a Jerusalém. Ele foi realmente preso e ele passou por situações difíceis. Mas por causa disso ele chegou a Roma e pregou para os romanos. Era o seu objetivo. Então, Paulo estava ali tomando uma decisão porque ele estava alinhado com Deus. Existe uma diferença para quem é alinhado com Deus. Quem sabe o jeito de Deus agir, o Deus de Deus trabalhar na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família. É diferente como o mundo trabalha. Amém? Então a primeira coisa que eu quero falar para você, eu quero que você entenda, eu quero que os amados reflitam, que a primeira coisa, todos nós, temos um propósito dado por Deus. Repita comigo. Todos nós temos um propósito dado por Deus. O caminho que Deus nos coloca é um caminho perfeito. Não tem erros, porque é o caminho de Deus. O caminho de Deus, inclusive existe uma canção que baseada no Salmo 18, versículo 30, que diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, é a arma, o escudo de todos os que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito. E a palavra é o que nós precisamos como escudo e poder para vencer qualquer adversidade da nossa vida. Você vai entender tudo o que está acontecendo se você for na palavra de Deus. Se você for no que os cientistas estão falando, se você for no que os gurus estão falando, no que os coaches estão falando, você vai ficar maluco de tanta informação. Simplifique indo na Bíblia. Lá tem resposta para você. Amém? Então você acredita mais em Deus ou nas circunstâncias? Eu prefiro acreditar na voz do meu Deus, do que Ele me conta. Aleluia. E Deus tem falado para mim. Deus tem falado para você. Para tudo isso que está acontecendo, há um propósito do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quer vida abundante? Sim ou não? Então diga comigo. Eu não vou desistir. Repita comigo dizendo, por trás de todas as tormentas
tem águas tranquilas que só Deus conhece e só chega lá passando pelas tormentas, só chega a estágio de borboleta se passarmos pelo casulo, queridos. Amém? Então, outra coisa que eu quero falar para você nesse pouco tempo que nós temos aqui, tá? É que nas tormentas, Deus tira as distrações, Deus nos faz pessoas de foco. Diga foco. Diga, eu preciso focar. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo cheio de distrações. Quando Deus quer gerar uma mudança de vida ou um grande avivamento, Ele purifica a pessoa, Ele purifica a igreja. E nós estamos vivendo um momento de purificação. Eu falei domingo passado que depois do World Trade Center, dos atentados, os Estados Unidos nunca mais foi o mesmo. E eu tenho dito também e vou falar, o Brasil nunca mais será o mesmo depois disso tudo. Ok? Porque é a forma de Deus trabalhar, é a forma de Deus gerar em nós força. Força, irmãos. Força, marido. Força, esposa. Força, jovens. Depois disso tudo, nós não seremos mais os mesmos. Então, da forma que a igreja estava, tá? Não seria avivamento, mas só movimento. Então, Deus não quer movimento, Deus quer um avivamento. Deus quer gerar vida em mim e você. Pode ser assustador esse caminho que Deus nos coloca para poder ativar, para poder despertar. Mas como Deus despertaria a igreja? Como Deus despertaria você se não fosse em meio a situações que geram medo? Amém? Então Deus faz todos fazerem nesse momento um caminho de volta àquilo que é base para um avivamento, para uma prosperidade. Qual é o caminho de volta? Alguém sabe aí? O caminho de volta que Deus está fazendo eu e você fazer é o caminho de volta às nossas casas. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sem antes cuidar da sua casa. É assustador, mas é assim que Deus está fazendo e que desejou fazer. Não é só nós estarmos juntos, é vivermos juntos. Os teus filhos vão te ver diferente. O teu cônjuge vai te ver diferente. As pessoas vão começar a nos ver diferente. Por quê? Porque elas vão começar a nos ver. Elas não vão ver só uma aparência, mas a verdade de quem nós somos. Amém? Esse é o benefício, é o legado que nós vamos levar por muito tempo. Amém? Então, na distração, Pedro afundou nas águas. Deus diz em Naum, no capítulo 1, lá no versículo 7, Ele protege os que nele confiam. É tempo de nós demonstrarmos confiança em Deus ou nas circunstâncias. É tempo de revelar quem nós somos, em quem temos colocado a nossa alegria e a nossa confiança. Eu quero dizer uma coisa para você, se não for os caminhos do Senhor, se não for nos caminhos do Senhor, as tempestades virão. Se estivermos nos caminhos do Senhor, as tempestades virão. Faça a sua escolha. Mas parece que nós não temos muita escolha. Porque é melhor sofrer em Cristo, porque em Cristo geramos em nós maturidade e crescimento. Os discípulos, eles, no instante, na palavra, se assustaram, porque no momento de culto, de reunião de Jesus, as pessoas começaram a ir embora. E eu acredito que foi de uma forma amorosa que Jesus falou e disse para eles o seguinte: vocês querem ir também? Podem ir. Mas a resposta dos discípulos é a resposta para mim e para você, nesse tempo que nós estamos vivendo. Eles disseram: para onde nós iremos, Senhor? Talvez você já chegou à primeira parte da resposta dos discípulos. Para onde eu irei? Se em todo canto eu posso ser infectado. E eles disseram: só tu tens palavra de vida eterna. Para onde vocês irão? Se só o Senhor pode te ajudar. Para onde vocês irão? Que é dentro da nossa casa onde as coisas acontecem. Deus está dando a oportunidade de gerar prosperidade na minha casa e na tua casa. Tudo começa no meu bastidor, no seu bastidor. Diga amém. Obrigado, Jesus.
É tempo de parar de reclamar, de agradecer e começar a agradecer. Amém? Para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna, para onde eu irei? Se o mais importante está aqui comigo, as pessoas da minha família, da minha casa. Então, para finalizar, o maior atrativo para permanecermos no caminho do Senhor, para permanecermos no centro da vontade de Deus, descansando, né? Nesse tempo que Deus está nos dando, é a eternidade que nós vamos passar com Jesus Cristo. Isso vale mais do que qualquer tipo de regalias lá fora, mais do que ouro, mais do que prata. Reflita nisso, reflita nisso. O caminho é na tempestade, mas se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. Por que você não vai temer? Porque nesse caminho de tormenta, Deus vai contigo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe as nossas células. Que haja uma multiplicação sobrenatural. Que Deus levante líderes, você. Que Deus levante você. Que Deus te dê coragem de abrir a sua casa logo depois disso tudo. E dizer, eu entendi o poder de uma porta aberta. Eu entendi o poder de um abraço, de uma palavra. Eu creio que haverá um tempo de grande prosperidade na sua casa, na nossa igreja, no nosso Brasil. Oremos pelo nosso Brasil. Deus abençoe, tá? Se inscreva no canal, aqui no YouTube, Igreja Família e Louvor TV. Se inscreva, divulgue isso, tá bom? Amo vocês. Até a próxima. Domingo tem culto às 18h30 nesse mesmo canal. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.